Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Gratidão, Toninho. Deus te abençoe e ilumine seus passos sempre. Assim seja. Muita paz. Bom trabalho para vocês. Muito bem-vindos à nossa PEIC, né, presencial e virtual. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ler um trechinho aqui do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo. Quem já conheceu os problemas do autoaperfeiçoamento em nos referindo à evangelização? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que vem ter conosco, os nossos mentores, nosso Chico Xavier, que é o mentor dessa casa, e todos os espíritos abnegados que nos acompanham e vêm ter conosco, nos dirigir, nos guiar. Deus Pai de amor, mais uma vez te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos nós, encarnados e desencarnados. A emoção é muito grande, Senhor, pela gratidão que temos em nossos corações, de acordar para mais um dia, para que possamos fazer melhor, nos melhorarmos. Gratidão, Senhor, muita gratidão. E te rogamos, ó Pai, por todos aqueles que aqui não puderam estar hoje, pelos nossos familiares e por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. Também te rogamos, Senhor, pelos nomes que estão escritos ali nos cadernos de prece, aqueles nomes também que estão no nosso coração, no nosso pensamento. Fluidifique nossas águas, Senhor, e dê ao nosso expositor da manhã de hoje a fluência necessária para trazer os ensinos do Mestre Jesus para cada um de nós, para nossos corações. E assim, pedimos permissão, Senhor, para mais um dia de estudo. Que assim seja. Reinaldo, uma horinha para falar para nós. E muito feliz de você estar conosco novamente. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia.
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Então, tá. Sim. Tranquilo. Agradecer a oportunidade da casa. Muito tempo, né, que eu não retornava aqui na casa do Irmão Chico para rever, né, as pessoas. Já há bastante tempo. A gente passou por um período pandêmico que nos afastou, né, presencialmente. É um momento de aprendizado. Eu, particularmente, fiz alguns estudos virtuais, a gente usando da tecnologia, que é importante, né? E agora retornando aqui presencialmente para sentir essa energia maravilhosa, né, que tem na casa, que tem aqui na localidade. Sintam-se todos aí que não estão aqui presentes abraçados, né? E a gente vai dar início, né, agradecendo essa oportunidade, pedindo a espiritualidade para nos abençoar, pedindo a proteção de Maria, nossa mãe, né, que nos envolva com seu manto azul, com muita paz, com muito amor, com muita luz, para que nós possamos aproveitar esse momento, esse estudo, para que a gente possa usar desse momento, dessa energia, para a gente, a cada dia, né, a gente aprender mais, e para a gente ter uma semana reforçada, né, na fé, no amparo da espiritualidade, para a gente poder seguir na nossa caminhada. Bom, a proposta do estudo de hoje a passagem, uma citação bíblica, a passagem da mulher cananeia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, vai do 21 ao 28. Deixa eu só aceitar aqui, que tem uma pessoa pedindo para entrar. E toda citação bíblica é importante a gente sempre discutir, porque existem cenários, né, contextos. A gente pode observar que as passagens a gente vai ver um contexto religioso, um contexto político, um contexto social, e nem sempre a gente tem essa conjunção dos três. Às vezes a gente vai ter ali uma discussão mais voltada para a questão social, ou para a questão religiosa, ou, né, para a questão política. Aqui a gente está falando de uma citação do evangelista Mateus, falando sobre uma das curas, né, que Jesus operou. E a gente sabe, né, que não foram todas as pessoas que procuraram Cristo que foram curadas. Existem aproximadamente aí entre 24 e 26 curas, né, que estão citadas nos evangelhos, e todas elas, cada uma delas com uma particularidade, traz um ensinamento para a gente sobre as curas. E é importante, assim, antes da gente começar, porque a gente que vem, né, a grande maioria de base católica ou protestante, enfim, quando a gente faz uma análise das curas, né, operadas pelo Cristo, as pessoas que procuraram o Cristo e receberam essa graça, em nenhum momento, né, o Cristo ele falou assim: não foi eu que te salvei, foi Deus que te salvou, ou foi eu. Cristo sempre terminou, né, dizendo para a pessoa, aquela pessoa que foi agraciada, dizendo para ela: a tua fé te salvou. A tua fé. Então é importante, né, quando a gente está falando de uma cura, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente entende, né, que mesmo sendo ele o Cristo, precisa de se usar dos elementos que existem ali naquela atmosfera, naquela psicosfera. E foi o que o Cristo fez nessa cura que a gente vai ver em todas as outras. Né? É a ação, né, dos espíritos na natureza. É a manipulação dos elementos que estão, né, disponíveis, esse elemento cósmico universal que nos une universalmente, né, que o Cristo, claro, né, um ser crístico, né, já plenamente conhecedor de todos esses elementos, de como manipulá-los, usando essa influência, né, de todos os seus servidores ali para operar essa cura. Mas que a gente já comece tendo essa consciência, né, que é a fé. E a gente vai falar dessa fé também. Eu vou ler aqui a passagem que está aqui em Mateus, capítulo 15, quem tiver aí com a Bíblia. Sei que todo mundo está aí com a Bíblia aberta, já esperando, né? Isso com todos os livros da doutrina também. Mas vamos ler aqui.
E aí a gente vai pausadamente falando sobre cada parte, para a gente poder ter esse entendimento mais claro, tá bom? E a gente vai discutindo aqui toda a passagem. E aí começa assim: depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo, olha só, hein? Seus discípulos rogavam, dizendo, despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo, Senhor, socorre-me. Em resposta, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse, ó mulher, é grande a tua fé, seja feita para ti como desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Então, essa aqui é a citação que fala da cura, né, da filha da mulher cananeia. Então, existem vários elementos, né? A gente tem aqui elementos religiosos, a gente tem elementos sociais e a gente tem elementos políticos aqui nessa passagem. Então, a gente tem essa conjunção desses fatores para falar de uma cura que o Mestre Jesus operou. E é importante, né, dentro dessas questões, como a gente está falando de cura, que é o que a gente busca, seja na doutrina espírita, seja no catolicismo, seja na igreja evangélica, no candomblé, na umbanda, no judaísmo, no islamismo, ou seja, dentro de qualquer, né, opção religiosa, de qualquer credo, é o que todos nós buscamos. O que a gente busca? A gente busca a cura. A gente busca a cura. A gente busca a nossa cura. A gente busca a cura dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então, a religião, né, que a religião vem do termo religare, né? Ou seja, nos religar com o divino, com Deus, né? Ligar o homem, ligar a humanidade com o divino, com o nosso Criador, né? A base, um dos pilares da doutrina espírita é a religião. Não existe nenhum credo que se sustente sem esse pilar que é a religião. Porque não tem como existir religião, a não ser para aquele que não acredita em Deus, no Criador, mas ele não tem uma religião. Mas todos nós que fizemos uma opção, não existe religião se a gente não tiver essa ligação com o divino. Isso é uma evolução. E a gente tem os pilares, né, dessa evolução. E a gente tem que agradecer muito, né, ao nosso legislador Moisés, que é quem trouxe para a gente, né, essa forma de religar o homem à humanidade com o Criador. Porque a humanidade ela era politeísta. Acreditava-se em vários deuses. Inclusive, é uma das causas aqui do contexto político-social dessa passagem, que a gente vai discutir também. Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar que a religião ela é importante. Só que a gente não pode usar o fator da religião para nos sentir melhores, julgadores, condenadores de outras religiões. Julgar as pessoas, condenar as pessoas, nos achar em situação melhor. Acontece muitas vezes, né, as pessoas perguntam assim,
Qual que é a sua opção religiosa? Ah, eu sou espírita. Nossa, então você é caridoso. Não é isso? Ah, você é espírita, você é caridoso. Será? Esses dias, sem fazer julgamento, tá, gente? Só abrindo paredes aqui para a gente fazer uma analogia. Eu estava passando, indo sentido centro de Belo Horizonte, ali na Avenida Amazonas, aí teve uma batida lá, e aí eu vi a discussão e começou a acalorar aquela discussão, senão estava fechado, e de repente a pessoa, para argumentar, porque parece que a pessoa que, né, que colidiu, quem estava errado, enfim, o outro falou assim, mas acho que ele está bêbado. Aí a pessoa falou, não, mas ele não bebe, não, ele é evangélico. Ou seja, ela estava validando, né, a questão ali da pessoa estar correta com a religião. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Cristo não deixou religião no mundo. O Cristo não deixou religião. O Cristo deixou o ensinamento do amor. Mas ele não falou, olha, sejais católicos, sejais protestantes, sejais espíritas. O Cristo não deixou religião. O Cristo deixou o ensinamento do amor. O Cristo não deixou o legado de afastar as pessoas pela religião, de segregar pessoas, de brigar, da gente ficar disputando espaço, da gente ficar disputando atenção, da gente ficar disputando riqueza material, o dinheiro alheio. O Cristo deixou o ensinamento do amor. A religião é importante? É super importante. Mas tem que ser a religião que nos liga ou nos religa ao Criador. Porque é um caminho. E aí cada um vai fazer a sua opção. E aí, assim, por que a gente está comentando bastante essa questão da religião? Porque ela é um fator aqui determinante dessa passagem. Porque tem um fator aqui político, social, que está ligado à questão de religião. Então, depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Né? Essas são duas cidades que hoje, né, antiga, perto ali da Fenícia, que hoje é o Líbano. Então, Jesus estava a caminho dessas cidades. Não eram cidades israelitas, ou seja, Jesus estava saindo dali de uma outra região, que ele estava subindo, e aí ele foi passar com todos os seus discípulos, né, todas as pessoas que ali acompanhavam Cristo, e passaram perto dessas duas cidades, Tiro e Sidom, que eram cidades onde o comércio era muito forte. Cidades conhecidas, né, pela parte comercial, principalmente porque foram os desenvolvedores da navegação. Então, essa parte, né, de comércio era muito forte. E a gente sabe, como é hoje ainda, toda a região onde ela é muito comercial, onde tem um comércio muito forte, a gente acaba tendo questões sociais. Né? Eu, particularmente, assim, já trabalhei em projetos, né, principalmente projetos de mineração, e aí você tem que ter uma preocupação muito grande com a questão social, porque às vezes os projetos vão em cidades pequenas, que são ali pacatas, baixa criminalidade, né, porque não tem um comércio muito forte, não gera muito dinheiro, então não atrai, não desperta, né, o olhar das pessoas interesseiras pelo dinheiro, que vai chamar a criminalidade, enfim, né, questões ligadas à droga. Então, acaba, né, se você não tiver um desenvolvimento sustentável, aquela região ela começa a ter muita riqueza material, mas ela se desvirtua. Então, Tiro e Sidom, como eram cidades que utilizavam muito da navegação, porque os fenícios, né, que criaram a navegação, que desenvolveram bastante, então ali era uma região que tinha muito trânsito de mercadorias e tinha um comércio muito forte. Então, toda a região que é bem fortalecida comercialmente, tem muita transação comercial, acaba atraindo de tudo, quanto é tipo de pessoa, né? Então, a vibração ali ela é diferente. Igual a gente está aqui,
Em Souza, a gente olha aqui, hoje eu até postei aqui, assim, que eu gosto, e essa paisagem maravilhosa, a energia aqui, ela é outra, mas é uma cidade pacata, né, de baixo comércio, e tem uma vibração diferente, né, porque as pessoas focam, vão mentalizar, vão vibrar de uma forma diferente, né, pela condição comercial. Se instala um grande projeto aqui, por exemplo, industrial, e aí começa a transitar, e o comércio começa a se fortalecer, e aí vai ter de tudo, vai se abrir vários tipos de estabelecimento, e a energia da localidade vai mudando, tá? Bom, então Jesus estava partindo para onde? Se retirando para as partes de Tiro e Sidom. Então, duas regiões, né, bem comerciais. E eis que uma mulher cananeia. Então, uma outra região. Então, ele já estava saindo ali da região, né, que era tido como o quê? Como as pessoas que herdavam, ou seja, o reino de Deus, que eram os israelitas, que saíram daquele território. Gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, essa mulher que era cananeia, ou seja, ela era de uma outra região, ela era uma gentia. Os gentios eram todos os povos que não pertenciam à região conhecida, né, na época, como a região que ia herdar o quê? O reino de Deus, os israelitas. Então, essa mulher, por ela ser cananeia, ela estava fora do contexto religioso de ser uma herdeira do reino de Deus. Então, esse é um ponto de atenção aqui que a gente, né, vai discutir melhor também, mas é só para a gente chamar a atenção, porque a passagem fala cura da filha de uma mulher cananeia. Então, qual que é o sentido do evangelista colocar aqui que era uma mulher cananeia? Porque essa região era uma região fora da Judéia, fora do contexto religioso daqueles que iam herdar o reino de Deus. Da formação aí das primeiras 12 tribos, de quando Moisés tira todo o povo do jugo egípcio e vão formar Israel. E ela pede para Jesus, ela grita, né? Olha só, o evangelista deixa bem claro aqui que ela gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi. Então, ela fala filho de Davi. Algumas passagens, principalmente puras, o cego de Jericó, por exemplo, ele grita também. A passagem o evangelista deixa claro. E ele chama, se dirige a Jesus como filho de Davi. Essa mulher também, essa cananeia, se dirigiu ao Cristo como filho de Davi. Então, nessa época, quando as pessoas reconheciam, né, Jesus como filho de Davi, é uma questão aqui social, eles estavam reconhecendo nele quem? Pela questão das profecias. Reconhecendo em Jesus o Messias. Porque quando a gente fala Jesus Cristo, o nome de Jesus era Jesus Cristo, né? Ele tinha um nome, sobrenome. Jesus era o nome de batismo. Cristo é porque Jesus é o Espírito Crístico, o Espírito infalível, um dos Cristos que habitam o universo, né? É o nosso governador espiritual. Então, quando as pessoas reconheciam Jesus como filho de Davi, é porque elas estavam reconhecendo nele o Messias. Tem misericórdia de mim. Misericórdia. Então, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Misericórdia. Córdia quer dizer corde, vem de cordes, coração. E miser de miséria, miséria do coração. Tem misericórdia, ou seja, tem atenção para o meu coração que pede socorro. Então, a palavra misericórdia quer dizer isso. Tenha misericórdia, ou seja, um coração mísero, carente. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, essa palavra endemoniada está relacionada, né, à questão
que eles acreditavam da possessão, pessoas que eram possuídas por espíritos malignos, porque a gente está falando de uma época de mais de 2000 anos atrás. Então, algumas patologias, enfermidades, elas não eram clinicamente conhecidas. Então, se atribuíam questões, por exemplo, de epilepsia e dentre outras questões ligadas a patologias clínicas, as questões de fisiologia, como possessão. Espíritos que possuíam as pessoas, então eles falavam que as pessoas estavam endemoniadas. Mas ele não lhe respondeu. Olha só, ela procura, ela grita a Jesus, grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a minha filha, ou seja, ela está pedindo socorro para a filha dela, não para ela. Ela está pedindo para a filha dela. Mas ele não lhe respondeu. Então, Jesus não responde. E a gente vai entender o porquê. Seus discípulos rogavam. Agora entram os discípulos do Cristo. Todos eles, tá? Dizendo, despede-a. Porque está gritando atrás de nós. Então, os discípulos do Cristo estavam pedindo para ele dispensar a mulher cananeia. Dispensá-la. Então, a gente tem que entender aqui que tem duas atitudes. A primeira é do Cristo, que não responde ela, e uma segunda atitude dos discípulos pedindo para Cristo dispensar a mulher cananeia. Porque ela estava gritando. Por que Jesus fica em silêncio, não responde ela? E por que os discípulos pedem para despedir? Para que Jesus não dê ouvido a ela e que eles continuassem. A gente vai ver tudo isso daqui. E aí o despedir aqui na tradução, né? Aqui eu estou lendo a tradução do Evangelho, né? Pelo Haroldo Dutra. Ele coloca aqui, porque né, no verbo, né, literalmente falando, é soltar, liberar. Liberar de um vínculo ou encargo, divorciar, repudiar. Liberar a mulher do vínculo conjugal, remir, perdoar, liberar a dívida, despedir, deixar partir, ou seja, deixar a mulher falando e seguir o caminho. Então, essa era a intenção dos discípulos. Agora, por que eles agiram assim? Primeiro, Jesus não responde ela. Então, esse silêncio do Cristo é para levar a ela e aos discípulos um ensinamento, uma reflexão sobre o quê? Sobre a fé. Não porque o Cristo tem que testar a fé das pessoas, porque o Cristo, né, pela sua magnitude, ele é um espírito crístico. Ele já sabe das nossas intenções. Ela não precisava de pedir para ele, nem ela, nem ninguém daquela época e nem agora, porque o Cristo já conhece o que está dentro dos nossos corações. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Todas. As curas espirituais, as curas da parte fisiológica, tudo. E o Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele é o representante de Deus. É o que a gente tem mais próximo de Deus. É o Cristo. O que a gente conhece. O espírito mais elevado que aqui esteve é o Cristo, é Jesus. Então, ele é o que representa melhor Deus para a gente. Então, Deus conhece, até os nossos fios de cabelo já estão contados, não é isso? Então, Deus sabe de todas as nossas necessidades, o Cristo também. Então, ele deixa ela no silêncio para que há uma reflexão sobre o que ela estava pedindo. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, porque Cristo, né, Jesus, ele é um mestre, ele é um professor. Então, todo bom mestre, todo bom professor, ele sabe educar, não punir. Todas as passagens, todas, sem exceção, elas têm ensinamentos. Para quem? Para as pessoas que foram curadas, não só elas. Quer ver rapidamente? Na passagem da mulher adúltera, lá fala
que todos iam o quê? Apedrejar. Estavam o quê? Apedrejando. Todos, inclusive os discípulos do Cristo. Porque eles eram judeus e essa era a lei mosaica, lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então, toda mulher pega em adultério, ela tinha que ser levada ao apedrejamento. Essa era uma pena capital. Porque a pessoa, ela desencarnava pelo apedrejamento. Eles tinham, na época, esse direito por lei. E lá fala que todos ali, todos a condenaram. Então, os discípulos do Cristo também, porque eles eram judeus. E aqui não é diferente. Por que que eles pedem para o Cristo despedi-la? Porque eles são judeus. Então, aqui tem um contexto o quê? Político-social. Ela era uma mulher o quê? Cananeia, de uma região fora do contexto religioso daqueles que iam herdar o reino de Deus. Ela era uma gentia. Para eles, ela não merecia o reino de Deus. Por isso que eles pedem a Jesus. Jesus não falou nada com ela. Jesus não rejeitou, não rechaçou o pedido dela. Mas os discípulos, sim. Então, por que que Jesus ficou em silêncio? Porque ele começa ali a dar um ensinamento para ela, a mulher cananeia, que estava pedindo socorro para a filha dela e para os seus discípulos. Porque o Cristo já sabia da atitude deles, já sabia que eles iam agir assim, porque eles eram judeus. E o Cristo, diferentemente do pensamento da época, ele não veio para criar revoluções, no sentido de alterar. Eles esperavam o Messias, para eles, era alguém que ia vir como um rei montado num cavalo, liderar um exército e combater a plataforma maligna que existia naquela época. Qual plataforma? Império Romano. O Império Romano é uma plataforma maligna de dominação, de subjugação. Então, a plataforma maligna que existia naquela época, que era, né, combatida, que era o inimigo dos judeus, era o Império Romano. Era o Império Romano. Então, ele já sabendo, antevendo a atitude, ele fica em silêncio para que ela reflita e apareça a atitude deles, para mostrar o que tem dentro dos corações de cada um. Depois, Jesus continua e fala assim, o evangelista coloca, em resposta ao quê? Em resposta ao que ela pediu e a atitude dos seus discípulos. Ele vai dizer, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Todos, para aquele contexto, tá, gente? Naquela época. Para todos aqueles pertencentes ao reino de Israel. A todas as cidades que compunham o reino de Israel. Menos dela, que era de uma região de Canaã. Ela era uma cananeia. Ela era uma gentia. Para eles, ela não merecia o reino de Deus. Ela não era uma herdeira. Então, Jesus fala assim, em resposta, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que que o Cristo fala isso? Porque quando ele deixa ela, né, faz o silêncio e deixa ela refletindo, já sabendo da resposta do que ia vir dos seus discípulos, ele responde dessa forma. Porque o Cristo, que Jesus, perdão, era judeu. Jesus era um judeu. Ele conhecia, claro, né, todos os costumes e os praticavam. Só que de uma forma diferente. A gente pode viver como a gente vive numa sociedade deturpada de valores, mas a gente não precisa de comungar das vicissitudes dela. A gente pode conviver com pessoas desonestas, com pessoas que você pode conviver com um traficante, com um estuprador, mas você não precisa de ser um traficante, um estuprador. Você pode conviver com pessoas que são corruptas, mas não necessariamente você é obrigado a ser um corrupto também. Tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. Isso aí. Isso aí, sim. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então,
Jesus era um judeu e ele seguia toda a tradição judaica, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque ele estava totalmente ligado aí à questão da religião, ao Criador. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era uma cananeia. Então, a ela não pertencia herdar o reino de Deus. Ou seja, ela não ia ser salva. Esse era o pensamento deles, não do Cristo. Não do Cristo. Porque o Cristo sabe que todos nós somos merecedores do reino de Deus. Todos nós vamos alcançar o reino de Deus. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. E por que ele vai responder assim? Porque é a tradição judaica. Então, ele estava ali colocando ela para refletir mais ainda. E os seus discípulos também. Porque essa era a tradição. Essa era a tradição judaica. Porque a humanidade, nós vemos, são várias, né? A gente pegar, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, né? A psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Lá em A Caminho da Luz, a gente vê todos os povos, as raças que formaram. Os exilados da capela, outros povos, né, que aqui habitaram, e estamos nós aqui agora. Remanescentes, né, lá de capela, de outras raças, não só exilados de capela, mas de outras raças. Então, a humanidade veio se evoluindo. E com a inserção de Moisés, o legislador, trazendo a questão de se adorar um único Deus, e aí a gente entende o que era o reino de Deus. Todas aquelas comunidades que formavam Israel, todas as outras não eram herdeiros do reino dos céus. Não eram. Então, isso é um contexto político, social, ligado à religião. Então, Jesus está o quê aqui? Colocando as pessoas para refletir. Quem são os herdeiros do céu? Quem são os herdeiros? Será que são somente os israelitas? Jesus está colocando os seus discípulos e a mulher cananeia para pensar, refletir sobre essa questão. A gente poderia dizer que, tanto naquela época, e não é diferente agora, a humanidade busca a religião e esquece da religiosidade, que é o importante, né? Religião é o rótulo. E essa questão de deixar, de excluir, até hoje, cada religião, por exemplo, se falando de religião, cada um busca sardinha para sua lata, né? E exclui a outra. Por exemplo, você vem para a minha igreja, ou vem para a minha religião. E a gente não tem que buscar a religião, a gente tem que buscar a religiosidade. É ela que vai fazer com que a gente evolua. Isso aí. Vocês ouviram a Cida aí? Ela está falando da questão de não se buscar somente a questão da religião. É o que nós falamos no início. O Cristo não deixou a religião para a humanidade. Ele não pediu. Quando o Cristo fala, né, quando tem lá, em Atos dos Apóstolos, ele fala, ide pregai o evangelho, ele não está falando para ser católico, para ser protestante, para ser islã, para ser espírita. O Cristo deixou uma única religião para a gente, que é a religião do amor. É a única religião que o Cristo pediu para a gente seguir, a religião do amor, o que a Cida está falando. A humanidade é que foi se segregando pelos seus interesses sociais, políticos, financeiros, e foram se criando religiões, credos diferentes. A gente tem que ter um único credo. Deus. E Deus representa o quê? Amor. Esse é o único credo que a gente tem que ter. O resto é título. O resto é título. Tá. Oi. A questão de religião, ela tem sido discutida agora com a questão do amor, né, da menina lá, de 11 anos. Aí a gente fica vendo na rede social e fala, olha, congregação, pede uma religião, tá. Se você é católico, você tem que julgar que está errado. Você tem que dar o testemunho que aquilo é errado. Então, assim, às vezes a religião... Quem está certo e quem está errado? Aí a religião, o chefe, né, da igreja fala, olha, se
você é católico, você tem que julgar e dar testemunho que aquilo é errado. Mas se você é católico, você é evangélico, você não tem testemunho de nada. Você tem que pensar, o pobre, coitado de quem está errando, e Deus tem misericórdia, não é? Né? E essa religião exige de você que você seja crítico e que você julgue também. Olha, se você é dessa religião, você tem que falar que aquilo é errado. Você tem que, né, fazer movimento na internet, movimento em rede social, condenando a atitude do outro. É isso aí. Esqueci seu nome, desculpa. Cleide. A Cleide, ela está falando dessas questões do julgamento, né? Falou a questão do aborto agora. Enfim, o que é certo e o que é errado? Se a gente pegar pela filosofia, não existe o certo e não existe o errado, filosoficamente falando. O que é certo e o que é errado? Porque sempre vai ter um ponto de vista. Porque quando a gente passa a determinar o que é certo e o que está errado, a gente já começa a condenar, nem julgar, a gente já vai condenando as pessoas. Então, a questão do aborto, entre outras. As religiões e as igrejas, todas as religiões, elas usam disso porque elas sabem que tem questões psicológicas. Então, por exemplo, no início lá, né, por exemplo, até com Freud ou seu antecessor, Gustave Le Bon, são dois psicólogos, né, psicanalistas, e vão estudar a psicologia em massa. Então, a gente sabe, né, que o ser humano, individualmente, ele tem um pensamento. Mas nós, quando estamos em grupo, a gente muda. A nossa tendência, quando estamos em grupo, é pensar como uma massa. As igrejas fazem isso. E vamos pegar a palavra igreja. A palavra igreja quer dizer comunidade, não uma instituição. Igreja, se eu não me engano, iglesia, né? Não é isso? Iglesia? Se não me engano, isso. É comunidade. Não quer dizer uma instituição, não quer dizer uma casa de pedra, não quer dizer uma casa espírita, uma igreja católica, uma protestante, uma sinagoga. Igreja quer dizer comunidade. Quando Cristo fala da formação das igrejas, ele está falando da formação das comunidades, não de instituições que estabelecem formas de se julgar e condenar, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todos esses credos, com as suas igrejas, as suas instituições, eles sabem que individualmente a gente tem um pensamento. Mas quando a gente está em massa, a gente tende a pensar como uma massa. E aí, a gente, quando você tem um líder e você tem uma massa, você vai pensando como aquela massa. Você perde o seu poder de raciocínio. Você perde a sua singularidade. É o que o Freud vai dizer, né? Que o ser humano, quando ele está ali em conjunto, em massa, ele perde a sua singularidade e individualidade. A gente começa a perder personalidade. Aí o nosso caráter, como é duvidoso, a gente começa a atuar pelas nossas más inclinações. Enfim, esse é um poder de dominação. Essa não é uma plataforma divina, isso é uma plataforma maligna, assim como foi o Império Romano e outros impérios. Assim como a gente está vendo guerra agora, Rússia e Ucrânia, são plataformas malignas. Esse não é o projeto de Deus. Então, quem são as ovelhas perdidas? São todas aquelas pessoas constituintes das 12 comunidades que formaram Israel. Então, esse era o contexto judaico daquela época. Por ela ser uma mulher cananeia, ela estava fora desse contexto. Ela não era merecedora dessa graça. Esse era o pensamento religioso da época. Depois ela continua, aqui o evangelista coloca. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha só, mesmo ela escutando, porque é duro, né, gente? Imagina, você chegar e pedir socorro, chegar numa casa espírita ou dentro de uma igreja católica, procurar um padre, pedir socorro, ele falar assim, não, mas aqui, vai pedir ajuda lá na outra igreja, que é da sua comunidade. Ou se você vier numa casa espírita e eles falarem, não, volta só na quinta, que hoje não é dia de atendimento fraterno. Como assim? Atendimento fraterno é que dia? Que dia que você vai receber um irmão necessitado? Naquele horário, você vai virar as costas, vai falar, não, mas não é isso que o Cristo fez não, hein, gente? Não é isso que o Cristo fez, a gente vai ver que não. Mas justamente para trazer esse ensinamento. Por que ele desperta? Por que ele fala
que ele não veio senão para os herdeiros, né? Para as ovelhas perdidas, ou seja, para os israelitas. Porque o Cristo estava falando para ela, não, volta na quinta, que hoje é segunda, hoje não tem atendimento fraterno. Porque é assim que acontece hoje, não é? Olha só, vamos ligar lá 2021 anos, 22 anos atrás com agora. E aí ela fala, ela o reverenciou, ela reconhece nele, isso é importante a gente frisar, porque aqui o evangelista, o Mateus, coloca, ela o reverenciou. O que é reverenciar? É reconhecer a grandeza daquela outra pessoa. E aqui ela está reconhecendo a grandeza o quê? Material? Não. Qual o título que ela está reverenciando? Porque Jesus era um mestre judeu, um rabino, um rabi, um mestre judeu. Então ela está reverenciando o quê? O poder espiritual do Cristo. Olha só. Ela reconhece, ela chama ele de Senhor, filho de Davi, porque ela sabe que ele é o Messias, reconhece nele. E a pergunta é o seguinte: será que todos os discípulos naquela época tinham essa fé e acreditavam realmente que Jesus era o Messias? Ou estavam seguindo ele por uma convicção, por um interesse? Será que todos reverenciavam Cristo, assim como ela o fez? E ela fala, Senhor, socorre-me. Ela continua com a rogativa pedindo socorro ao Cristo. Ela não desiste. Ela persiste. Ela persiste no seu pedido, no seu pleito. Porque ela sabe que ela está diante de um Cristo, de um espírito crístico. Porque ela o reverencia. E ela não desiste. Aí, em resposta, disse, esse é o Cristo falando para ela agora, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha, como assim? Quer dizer que o Cristo está chamando ela de cachorro. Por que que na passagem Jesus volta para ela, se volta para ela e fala, não é bom tomar o pão dos filhos, que pão, que filho e que cachorro? Vamos lá. Então, Jesus, quando fala assim para ela, quando a gente lê sem tirar o espírito da letra, com uma leitura fundamentalista, a gente está vendo um Cristo que aqui, covarde, duro, perverso. Não é isso? Essa é a primeira leitura. Então, a gente tem que buscar, estudar, ver os termos. Então, quando ele fala que não é bom tomar o pão dos filhos, qual pão? Quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De que pão que Jesus está falando? Do trabalho, da caridade, do amor, do alimento espiritual. Jesus está falando de qual pão aqui, gente? Do pão espiritual. Da luz que ele emana, dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos. Esse é o pão que o Cristo está falando. Pão dos filhos. De que filho? Daqueles que vieram do jugo egípcio, conduzidos por Moisés, formaram as 12 tribos e constituíram Israel. Todos aqueles são herdeiros. Todos aqueles, naquele contexto, são os herdeiros, são filhos. Filhos de quem? Filhos de um único Deus, o dono daquele reino. Então, todo israelita era herdeiro deste reino. Então, por isso que Jesus fala com ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que cachorro? Porque, na verdade, aqui a palavra é cão. Por que a palavra cão? Porque aqui vem de uma questão política religiosa. Ela era uma mulher cananeia. E a gente está falando de Tiro e Sidom. Então, antes, essas duas cidades, né, que nós falamos que pertencentes ali à antiga Fenícia, hoje é o Líbano, cidades comerciais muito marcadas pela navegação, eles fizeram tratados com os israelitas. Eles forneciam o quê? Madeira.
porque era o que era usado nas construções, então precisavam de muita madeira. Então eles traziam, os fenícios traziam e passavam-se ali pelas cidades de Tiro e Sidom e traziam madeira. Então eles começaram a fazer acordos comerciais com os israelitas. Eles não pertenciam a Israel, mas eles faziam um acordo. E aí houve um problema político religioso, porque os israelitas eram monoteístas, acreditavam em um único Deus. E os cananeus não. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E a filha de um dos reis se casou com o filho de outro rei. É a Jezabel. E ela introduziu em Israel o culto a Baal, que era um dos deuses ligados às questões materiais. Como eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, ela levou o politeísmo para o judaísmo, porque eles acreditavam em um único Deus. E isso gerou disputas religiosas, políticas, e eles entraram em guerra. Então, os israelitas começaram a tratar os cananeus como cães, porque a palavra cão naquela época era uma ofensa imensa. Assim como a gente usa hoje vários termos pejorativos, não é isso? Com as discriminações por opção de gênero, raciais, não é isso? A gente ofende uma pessoa, por exemplo, que é da raça negra, e a gente coloca adjetivos pejorativos. Aí a gente pega uma pessoa de um outro estado, por exemplo, e coloca adjetivos pejorativos. Uma pessoa de opções sexuais diferentes da nossa, e a gente coloca adjetivos pejorativos. Não vou falar os nomes aqui, mas a gente sabe quais são. Não é isso? E essa palavra cachorro vem daí, porque os israelitas começaram a tratar os cananeus como cães. Por quê? Porque no passado, eles introduziram, eles desvirtuaram Israel do monoteísmo. Então, houve essa disputa religiosa e política. Então, por isso que Jesus fala que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque ele conhecia esse histórico social, político e religioso. E ele está levando ela à reflexão. Só ela. E os seus discípulos também. E por que o Cristo é enfático e usa? Porque se a gente olhar com esse véu que está cortinando a gente, sem tirar o espírito da letra, a gente está vendo um Cristo aqui perverso. A gente está vendo um Cristo duro. Um Cristo punitivo. Mas não foi essa a intenção dele. Foi mostrar para os seus discípulos o quanto eles eram preconceituosos. Só ele, gente. Não. Todo Israel. Todo israelita, todo judeu. Porque, vamos lá, se só os judeus iam herdar o reino de Deus, ou seja, merecedores da graça da salvação, isso é discriminação. É quando a gente, por exemplo, fazendo um parênteses rápido, às vezes a gente encontra uma pessoa, ela é protestante. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Inclusive, já bateram lá em casa. Ah, a gente veio fazer uma pregação. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar à vontade. Ah, qual que é a sua religião? Falou, sou espírita. Ah, você é espírita, você vai para o inferno. Eu falei, mas sozinho não, né? Vai só eu não, eu tenho certeza que eu vou te encontrar lá. E a pessoa, não, mas eu falei, por que só eu vou para o inferno? E o senhor vai para onde? Você é herdeiro do reino dos céus pela sua opção religiosa? Pela sua opção religiosa? Não, né? A gente vai para o inferno ou para o céu, usando dessa alegoria, pelo que está dentro do nosso coração, não é isso? Aonde está o teu coração? Aí estará os teus tesouros. Desculpa, onde estão os teus tesouros? Aí estará o teu coração. Então, Jesus sabia dessa condição moral dos seus discípulos. Então, Jesus está dando ensinamento para eles, porque Jesus já tinha reconhecido a fé da mulher cananeia. Jesus já tinha, pelo poder magnético do Cristo, ele já tinha percebido nela a vibração e sabia da fé que ela estava conduzindo no seu coração. Mas os outros não.
Então, ele estava reforçando a questão do preconceito e a discriminação contra os cananeus, contra todos os outros povos que não eram herdeiros do céu. Preconceito, gente, discriminação. O Cristo está dando uma lição aqui de preconceito e discriminação, que a gente precisa combater o preconceito e a discriminação. É o que tem hoje. A gente discrimina as pessoas pela sua cor, pela sua raça, pelo seu credo, pela sua opção sexual. É o que o Cristo está trazendo. Porque se ele não fala, a gente vai ver mais para frente que tem uma ligação direta. Se ele não fala, ia passar batido, ia parecer comum. Não é isso? Ela, porém, disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está querendo dizer para o Cristo aqui? Mesmo ela sendo uma gentia, fora do contexto religioso daqueles que poderiam receber a graça divina, mesmo assim ela era merecedora. Por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo. Olha a fé dessa mulher. Ela ouvindo toda, né, essa dureza de que ela não merecia, de que ela era uma cachorra. No sentido aqui, gente, é da ofensa da questão religiosa, político-social, tá? Não que o Cristo tenha chamado ela de cachorro ou de cão, não isso. Mas ele usou do contexto que existia na época. Mesmo ela sabendo que ela era tratada como uma cachorra, no sentido de não ser herdeira de alguém que causou o problema, Às vezes a gente faz muito isso, a gente julga as pessoas, fala assim, nossa, esse aqui é neto do fulano de tal. Nossa, não deve prestar. O avô dele foi um traste. Ou então a gente ouve muitas vezes, eu falo muito com a minha mãe. Não, porque homem não presta. Eu falei, peraí, ué. Não, porque homem... Eu falei, olha, você teve uma experiência ruim que todo homem não presta. Não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu posso falar assim, não, mas esse pessoal da Paraíba, pelo amor de Deus, não é isso? Aproveitando aqui a nossa colega aqui, a Sandra, paraibana, né? Porque tem, gente, esse preconceito. E pode ter de lá para cá, não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Cristo está advertindo aqui sobre isso. Então, quando ela fala assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, que ela também era merecedora da atenção do Cristo, que eles, os cananeus, também eram filhos de Deus. E se Deus é um Pai misericordioso, que olha todas as suas criaturas com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, porque o que ela sabia? Que Deus ama indistintivelmente. O verme que come a nossa carne é um anjo celeste. Deus tem o mesmo amor pelo verme que decompõe a matéria, a carne, ao anjo. Porque ele ama todas as suas criaturas com o mesmo sentimento. E ela sabia disso. O que ela estava mostrando para o Cristo? Fé. Então, em resposta, Jesus lhe disse, ó mulher, é grande a tua fé. Seja feita para ti como desejas. E desde aquela hora sua filha foi curada. Então, nesse momento, Jesus ordena que a filha dela seja curada. Por quê? Porque ele reconhece a fé na mulher cananeia e porque chegou a hora da expiação da filha dela passar. E a dela também. Porque quem é pai e mãe sabe que quando nossa filha está doente, a gente padece junto. Quando a minha filha chega e fala, pai, eu estou com a dor aqui, eu já começo a sentir a dor. Mas eu já falo, nossa, eu já estou sentindo essa dor. A gente padece. E a gente faz a rogativa, a gente pede, a gente faz de tudo pelos nossos filhos. Pelos nossos irmãos, pai e mãe também, né? Quem dera, né, a gente tem que fazer isso para todo mundo, né, gente? Até para aquela pessoa que vem na nossa casa, nos rouba, aquela que vem e tira a vida de um parente nosso, porque
a gente tem que amar todo mundo, até os inimigos, não é isso? Então ela fala, Jesus fala para ela, ó mulher, é grande a tua fé, seja feita para ti como deseja. E desde aquela hora sua filha foi curada. Então ele reconhece a fé. Agora, qual fé? Vocês viram que primeiro Jesus ficou em silêncio, depois Jesus fala para ela que ele não veio senão para os herdeiros, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não pertencia à casa de Israel. Depois ele traz ela o contexto político, social, religioso, de que o cananeu era um cachorro, um cão, ou seja, alguém que causa problema na sociedade, alguém que desvirtua os valores morais. Mesmo assim, ela continua serena, firme, porque ela tinha um propósito: curar a filha dela. Como é que chama isso, gente? Isso chama amor. Isso chama amor. Porque muitos de nós, na primeira lição do Cristo, a gente já desiste. Quando alguém convida e fala assim, poxa, você pode fazer uma palestra? Você pode ajudar na campanha do quilo, mas é domingo, começa cedo. E aí a gente já começa a refletir, poxa, eu não vou poder ir lá beber, não sair à noite, senão eu vou chegar, não consigo acordar. Esse é o ensinamento que está aqui. Fé. Gente, o que é fé? Está dando uma hora aqui para a gente já começar a encerrar, porque o ensinamento aqui é sobre a questão do preconceito, discriminação e da fé. Quando eu falei aqui uma coisa está ligada à outra, por que está ligada à outra? Porque mesmo ela passando por toda essa vergonha, ela passando por todo esse preconceito e discriminação, e Jesus sendo um judeu, ela reconhece a divindade que tem no Cristo, por ele, né, em Jesus, por ele ser um Cristo, sabe que é ele que vai conceder, que vai ajudar, que vai intermediar essa cura, mesmo ela passando por tudo isso, pelo silêncio do Cristo, por Cristo estar levando o ensinamento ali para todos sobre o preconceito e discriminação, no final ela obtém essa cura. Porque ela quebrou esse paradigma. Porque a gente acha que só espírita que é caridoso. A gente acha que só o evangélico que é correto, que é íntegro. A gente acha que só o judeu que segue à risca as escrituras sagradas. A gente acha que a pessoa, porque mora na favela, é bandido, é um ladrão. E a gente acha que todo político é corrupto. Preconceito, discriminação, é esse o recado que o Cristo está trazendo aqui. Todos somos filhos de Deus, amados indistintivamente. Cristo nos ama a todos nós da mesma forma, com o mesmo sentimento, com a mesma intensidade. É isso que o Cristo está trazendo para ela. Porque mesmo ela não sendo uma ovelha perdida, mesmo ela não sendo uma ovelha da casa de Israel, ela é merecedora da graça. Jesus está quebrando um paradigma ali, mostrando que existe só um Deus. E ele nos olha com o mesmo olhar, com o mesmo amor. Essa é a lição. Lição para ela, gente? Não, porque ela já tinha essa fé. Ela foi persistente. Ela tinha. Será que todos ali que estavam em volta tinham a mesma fé dela? Tenho certeza que não. A maioria ali já tinha desistido na primeira. Quando Cristo fez o silêncio, o que acontece com a gente? A gente pede um aumento de salário, pede por uma cura de enfermidade. E quando a gente não tem a resposta de primeira, a primeira coisa que a gente faz é desistir. Então, Cristo está dizendo o seguinte, não desista. Não desista. Porque lá no Evangelho de João, ele vem dizer, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí o Cristo vencendo o mundo. O que o Cristo está vencendo aí? As adversidades políticas, religiosas, sociais e culturais, o preconceito, a discriminação. O Cristo vence isso todo dia. E a gente precisa estar junto com Cristo. Vencer essas barreiras, essas dificuldades, o preconceito, a discriminação, o ódio, a guerra, a ganância. E ele reconhece nela a fé. Gente, fé não é só acreditar. Ah, eu acredito em Deus, eu vou na casa espírita, eu sou tarefeiro, eu leio a Bíblia todo dia, eu leio o Evangelho, eu faço isso, faço aquilo. Mas você confia na providência divina? Porque a mulher cananeia confiava. Ela confiava. Porque ela
passou pelo preconceito, pela discriminação, não teve a resposta do Cristo em primeiro, e mesmo assim ela manteve convicta, porque ela confiava no Cristo, ela confiava em Deus. Ela acreditava. Gente, até o diabo acredita em Deus. O diabo, a questão figurativa, ele sabe da existência de Deus, é claro. Ele só não acredita, essa é a diferença. Então, para a gente finalizar, fé não é só acreditar. Fé não é só acreditar. Fé é confiar. Se a gente não confiar na providência divina, a gente não tem fé. A gente não vai obter a cura. Se a gente vai na casa espírita, na igreja católica, no candomblé, na umbanda, onde quer que seja, para a gente poder pedir a nossa cura, seja espiritual ou no corpo físico, se a gente não confiar na providência, a gente não vai obter a cura. Porque acreditar, até o mal acredita em Deus. Ele só não confia na providência divina. Por isso que ele é mal. Então, Jesus traz esse ensinamento, que essa mulher, assim como as outras pessoas que receberam a cura, porque elas acreditavam, elas confiavam na providência divina. Não só acreditavam, mas confiavam na providência. Isso é fé, confiar. É entregar para Deus e falar assim, olha, eu vou lá porque eu quero a cura do meu filho ou da minha filha. Mas acredita, mas confia na providência. Eu quero a cura para mim. Sobe não. Confia na providência. Peraí, amor. Pedi e obtereis. Já, tá? Buscai e achai. Esse é o ensinamento do Cristo nessa passagem. Que a gente vai encontrar preconceito, discriminação, adversidade, de tudo. Mas se a gente não confiar na providência divina, a gente não vence. Por isso que ele falou, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso aí, gente. Fé é acreditar e confiar na providência divina. É ser a mulher cananeia, vencer todas essas barreiras, preconceito, discriminação, mas não deixar de confiar na providência divina. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Faça a prece para nós e depois que você terminar a prece, para a gravação, deixa o pessoal falar. Não vai gravar as perguntas, não? Não? Então tá. Gente, vamos lá, passamos aí 6 minutinhos. Vamos serenar os nossos corações para a gente fazer o nosso agradecimento, nossa prece final. Apaziguar os nossos ânimos. Agradecer a Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nosso professor. Agradecer o amparo da espiritualidade amiga, sempre presente aqui conosco, em nossos lares, nos nossos trabalhos, por meio dos abnegados servidores da Seara do Cristo. Agradecer a Maria Santíssima, nossa Mãe, a quem esteve, está e sempre estará presente em nossas vidas, nos envolvendo com seu manto azul de paz, de amor, de misericórdia, nos protegendo de toda a investida dos nossos adversários, para que nós possamos, a cada dia, renovar a nossa fé em um Deus que é soberanamente justo e bom. Agradecer ao mentor espiritual dessa casa, ao nosso irmão Chico Xavier, a esse abençoado espírito aqui presente, com toda a sua energia. Agradecer a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a todas as pessoas que participaram virtualmente, que se sintam todas abraçadas pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amparo de Deus. Todos somos filhos e filhas desse Pai maravilhoso, que é sabedor, conhecedor de todas as nossas necessidades. Que nós possamos regressar aos nossos lares, a quem já está, mas que sintam toda essa energia positiva emanada aqui por todos nós, pela espiritualidade amiga, a todos os amigos espirituais aqui presentes, agradecer por essa oportunidade, com a mesma paz e a mesma energia que nós começamos esse estudo, que nós regressemos com a mesma paz e a mesma energia. Temos todos uma semana abençoada com muita paz, com muito amor e com muita luz.
Graças a Deus, assim seja. Perguntas, que aí o Ademir vai responder todas elas aí, tá? Gente, como é que para aqui? Deixa eu ver. Peraí. Quem tem alguma pergunta a fazer? Ah, deixa eu interromper a gravação aqui. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Cida quer fazer um anúncio aqui. Vai lá, Cida, toma o seu posto. Hã? Você quer tirar? Pronto. Aí, ó. Pessoal,